Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Opinião Livre. Bom, Santo Antônio é um dos principais nomes católicos no Brasil. Um santo que parece maior do que a religião, chega à cultura popular. É para Santo Antônio que milhares de pessoas fazem novenas, correntes e simpatias, né? Assim, quem sabe o santo ajude na busca de uma cara metade. Português, o santo que na verdade se chamava Fernando, viveu há 800 anos e pouco se sabe sobre sua trajetória, com passagens misturando história e lendas. Para falar sobre essa figura importante na cultura brasileira, o Opinião Livre conversa com Edson Veiga, autor de uma biografia sobre Santo Antônio. Esse já é o 7º livro do jornalista que passou por grandes redações no Brasil antes de se mudar para a Eslovênia. Edson, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês mais uma vez. Edson, explica para a gente como é que surgiu esse seu interesse por Santo Antônio, Edson. Bom, Silvia, eu acho que foi, em primeiro lugar, foi um interesse jornalístico, né? Eu sempre, por conta da profissão, eu sou movido por essas curiosidades jornalísticas. E eu tinha publicado, há alguns anos atrás, uma biografia do padre Marcelo Rossi, que é uma figura importante do catolicismo brasileiro. Foi a primeira biografia dele a ser publicada. Isso foi em 2015, 2016. E desde então eu percebi o quanto a temática religiosa, feita com um olhar jornalístico, ela acaba atraindo o interesse, né? O maior país católico do mundo, o Brasil, e ficou isso no meu radar. Fiquei imaginando que um dia gostaria de contar pegar um outro personagem, um personagem já, enfim, que não estivesse mais vivo, e tentar fazer uma biografia desse personagem com um olhar não religioso, mas um olhar jornalístico, que não fosse um livro de orações, um livro com relatos de milagres, mas que fosse um livro falando mais sobre a vida, o humano por trás dessa história. E aí, quando eu morei um ano na Itália, em 2018, antes de vir para a Eslovênia, e decidi aproveitar esse período na Itália, principalmente, para pesquisar sobre alguma figura que fosse importante para o catolicismo brasileiro, mas que tivesse uma relação forte com a Itália. E cheguei a Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, depende da ênfase que a gente quer dar, que é o santo mais popular do Brasil. É o santo, como você mesmo disse na introdução, ele tem ele acabou transcendendo aí ao catolicismo e virou também um personagem do nosso folclore. Está presente nas festas, está presente nas simpatias, está presente na cultura popular, está presente no nome de um monte de cidade, no nome de um monte de rio. Enfim, faz parte da vida do brasileiro muito mais do que uma figura religiosa. É verdade. E olha que bacana esse segmento que você pegou, né? Porque é incrível, né? O Marcelo Rossi, o padre Marcelo Rossi, e aí seguindo, né, por Santo Antônio, e tantas figuras religiosas, né, que se transformaram depois em figuras religiosas, tem aí uma história abrangente, abundante, que a gente nem conhece. Porque, por exemplo, como que o português Fernando Martins de Bulhões virou Antônio? E por que Antônio? Isso é bem interessante, né? Naquela época, Santo Antônio viveu há 800 anos. Ele nasceu no finalzinho do século XII e aí teve toda a vida dele, a parte religiosa dele, aí no começo do século XIII. Naquela época não era comum, como hoje, em algumas ordens religiosas, é comum que quando a pessoa ela entra para essa ordem religiosa, ela muda de nome num sentido de que está deixando aquele passado secular para trás e assumindo uma identidade religiosa, que é também o que acontece hoje com os papas, né? Quando um cardeal se torna papa, ele deixa o nome civil dele e assume um nome religioso. Papa Francisco, por exemplo, se chamava Jorge. Papa João Paulo II era Carol Wojtyla, e tantos os papas recentes todos têm essa troca de nome. Naquela época isso não era muito comum, mas Antônio ou Fernando
ele decidiu trocar de nome quando ele mudou, na verdade, de ordem religiosa. Ele começou a vida dele como religioso na ordem dos agostinianos, ainda em Portugal, e depois ele mudou para a ordem dos franciscanos, que era uma ordem recém-criada. Francisco de Assis ainda era vivo, eles se conheceram pessoalmente. E quando ele mudou para os franciscanos, ele decidiu mudar também de nome, simbolizando que ele estava assumindo uma nova vida e deixando aquele passado secular para trás. E ele escolheu Antônio porque é a forma portuguesa de Santo Antão, que é um santo do começo da era cristã, que é reconhecido como um dos pioneiros da vida reclusa, um dos pioneiros da vida monástica, da vida dentro de uma ordem religiosa. Então foi uma grande homenagem a esse santo que foi um pioneiro aí da nova vida que Antônio ou Fernando buscava para ele. O Edson, ele foi o religioso que teve o mais rápido processo de canonização até hoje, é isso? Sim, sim, o mais rápido até hoje. Isso é uma coisa interessante também para a gente colocar, né? A canonização, que é um processo em que a Igreja reconhece a santidade de alguém, em geral é um processo que leva anos, décadas, demora muito. Hoje em dia é feito de uma forma muito rigorosa, essa comprovação de milagres por meio de peritos da Igreja, do Vaticano, peritos religiosos e também peritos leigos, médicos e outros especialistas. Esse processo de canonização, ao longo da história da Igreja, ele foi muitas vezes alterado e aprimorado. O processo que a gente tem hoje, ele começou a ser feito assim por volta do século XVI, com esses critérios, e foi aprimorado por João Paulo II nos anos 80. Antigamente, os primeiros santos do cristianismo, ainda no primeiro milênio da era cristã, ou seja, antes de Santo Antônio, não existia um processo tão organizado e tão metódico. Os santos, em geral, eles eram aclamados pela devoção popular, pela tradição, ou porque eram mártires, eram pessoas que eram mortas pela sua fé e acabavam sendo reconhecidos como santos, e normalmente eram aclamados pelos próprios bispos. Isso nem chegava ao Vaticano, não era alguma coisa centralizada pela cúpula da Igreja. Quando Santo Antônio viveu, o processo ele já era centralizado no Vaticano, mas havia muito pouco tempo, era uma coisa ali recente dessa centralização. E ele tinha já uma fama de santidade em vida, no final da vida principalmente, e tão logo ele morreu, começaram a surgir relatos de milagres. Então, o Vaticano decidiu abrir um processo de canonização de acordo com os critérios da época, mandaram peritos para coletar esses milagres por meio de entrevistas com as pessoas e pesquisas, e descartaram muitos milagres que tinham, mesmo para a ciência da época, não foram acreditados. E no final chegaram a uma lista de 53 milagres que, segundo o conhecimento da época, segundo o que a Igreja da época acreditava, eram milagres indubitáveis da santidade dele. Esses 53 milagres foram analisados e esse processo todo demorou 11 meses, de forma que no ano seguinte, no primeiro aniversário da morte de Santo Antônio, ou seja, no dia 13 de junho do ano seguinte à morte dele, ele já foi celebrado, a missa já foi em honra a um santo, e não mais a uma pessoa que era muito querida e muito importante ali para a cidade de Pádua. E no livro você começa mostrando, né, a idolatria pelo santo em Pádua, mas ele também é o favorito dos brasileiros. O que deve essa fama toda, hein, Edson? Olha, acho que tem dois motivos que são importantes. Assim. Primeiro que quando o Santo Antônio ele nasceu em Portugal,
e ele acabou fazendo aí a carreira religiosa dele, principalmente a fama dele, na Itália, onde ele percorreu toda a Itália pregando e evangelizando até morrer em Pádua. Ele sempre foi muito idolatrado, muito aclamado em Portugal, como um grande santo português. Ele era, recorriam-se a ele nas guerras, os soldados rezavam para ele como o santo milagroso, e ele sempre foi um santo muito querido por Portugal, ainda até hoje. Como o Brasil foi, quer dizer, foram os portugueses que foram os europeus que colonizaram o Brasil, era natural que, junto com o catolicismo que os portugueses impuseram ao Brasil, eles também trouxessem os santos da maior devoção deles, e Santo Antônio seria natural. O segundo motivo é que Santo Antônio ele era franciscano, como nós dissemos aqui agora há pouco. Ele fez toda a carreira religiosa dele, depois que ele trocou de ordem, dentro da ordem dos franciscanos. E quando Pedro Álvares Cabral, com suas esquadras, quando eles chegaram ao Brasil, eles trouxeram, como toda missão colonizadora da época, obviamente que eles trouxeram padres, trouxeram religiosos para também começar o trabalho de catequização dos índios, celebrar a primeira missa e também rezar para os tripulantes, enfim. E esses religiosos que vieram junto com Pedro Álvares Cabral, que eram 8 franciscanos. Então, é muito possível que eles tenham trazido para o Brasil, naquela época, uma imagem de Santo Antônio. É muito possível que, na primeira missa celebrada no Brasil, Santo Antônio tenha sido lembrado. E, naturalmente, começaram a surgir conventos franciscanos no Brasil, onde a devoção de Santo Antônio também era lembrada, era destacada. Eu acho bacana a gente também falar do lado do santo casamenteiro, mas eu queria que você... Por quê? De onde vem essa fama de casamenteiro? A gente está no finalzinho, vamos ver se dá tempo. Bom, não existe, dos 53 milagres da canonização, nenhum falava de casamento, não tinha nenhum relacionado a isso. Em vida, ele tinha nas pregações dele, ele era um santo, ele era um padre que valorizava o amor verdadeiro entre os casais, e criticava muito os casamentos arranjados, que eram muito comuns naquela época. Essa pode ser uma explicação. Tem uma história que não é comprovada, que ele teria ajudado uma noiva na época que não tinha o dinheiro do dote para se casar. Ele teria ajudado desviando doações da igreja para que ela conseguisse se casar. Mas isso não é comprovado, virou uma lenda, como tantas que existem ao redor da vida dele. Mas o fato é que, depois da morte dele, começaram a surgir também relatos de mulheres que rezavam para ele em busca de um casamento e conseguiam, e alguns milagres, entre aspas, porque não são esses milagres sérios, com uma investigação dentro da igreja, mas milagres mais populares, digamos assim, atribuindo a ele esse poder de conseguir um bom casamento. E isso acabou virando folclore, né? Câmara Cascudo, pesquisador do folclore brasileiro, no verbete dedicado a Santo Antônio, ele fala muito sobre a simpatia, sobre pendurar o santo de cabeça para baixo e tudo mais. Vamos então a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. O Opinião Livre está de volta conversando com o jornalista Edson Veiga, que está contando um pouco sobre a biografia de Santo Antônio. O Edson, você que percorreu muitos pontos onde o Antônio pregou na Itália, mas ele também é conhecido no resto da Europa, né?
Sim, sim, ele é bastante conhecido, claro, em Portugal, onde ele nasceu, é muito conhecido na França. Ele passou uma parte da vida dele na França também, numa missão que ele foi designado para lá. Mas até relato isso no livro. A gente tem que imaginar também que naquela época, a gente está falando de Itália, mas a Itália não existia naquela época. Era um conjunto de cidades-estados, de feudos. Então ele percorreu ali o que seria a Península Itálica, mas não existiam essas fronteiras delimitadas como conhecemos hoje. Portanto, eu acho muito provável que ele tenha percorrido a Suíça, porque há registros dele muito próximos ali da fronteira com a Suíça, a atual fronteira. É provável que ele tenha vindo até a Eslovênia, já que ele percorreu a região fronteiriça também, Udine, Trieste, cidades muito próximas aqui da fronteira com a Eslovênia. E evidentemente que o próprio catolicismo acabou espalhando também essa devoção para o mundo todo, né? Não é uma coisa restrita. A fama dele é muito maior, claro, na Itália, em Portugal, no Brasil, por conta da história, mas evidentemente que existe a devoção antoniana, existe no mundo católico como um todo. E a trajetória de Antônio tem ainda uma missão religiosa que o leva até Marrocos. É isso? Sim, Foi longe sim. assim, é? Bom, ele começou a vida religiosa dele em Portugal, né? Primeiro ele entrou para um convento agostiniano na região de Lisboa. Ele nasceu em Lisboa, ele entrou nesse convento ali em Lisboa. Depois ele se transferiu para Coimbra, nessa mesma ordem dos agostinianos, e foi ali em Coimbra, até existe a história que ele entrou ali para terminar os estudos religiosos e saiu de lá doutor. Coimbra, na época, era a capital de Portugal, não era Lisboa, era Coimbra, e os agostinianos em Coimbra, eles tinham uma biblioteca que era invejável para a época. Eles tinham mais de 100 livros, que naquela época era uma coisa formidável. E foi lá que ele estudou filosofia, estudou os gregos, estudou toda a base do conhecimento da época. E só que, estando dentro desse convento agostiniano, ele conheceu alguns religiosos franciscanos que vinham da Itália, estavam lá, foram pregando e chegaram até em Portugal. E quando ele conheceu esse grupo, que bateram lá no convento pedindo comida, pedindo pouso, ele se encantou com a alegria deles, ele achou que tinha muito mais a ver com ele sair também pelo mundo do que ficar fechado o resto da vida num mosteiro, num convento. E isso ele acabou tendo ali uma negociação com os superiores para conseguir mudar de ordem religiosa. E quando ele se mudou, que é aí que ele assume o nome de Antônio, ele logo quis se envolver em alguma missão para a África. Na época tinha aquele conceito de que você tinha o religioso católico queria converter os muçulmanos, aquele contexto de cruzadas, e ele queria ir para a África, para o norte da África, a região do Marrocos, em alguma missão para converter esses muçulmanos. E logo em seguida ele foi com um colega também religioso. Ele chegou até o Marrocos, mas lá ele ficou muito doente logo que ele chegou. E acabou não dando certo essa missão dele, porque ele ficou adoentado. E ele também imaginou que talvez fosse desígnio divino e era para ele voltar para Portugal, então não tinha problema. E conseguiu uma carona num barco que voltaria para Portugal. Nesse retorno aí pelo Mediterrâneo, houve uma tempestade e o capitão do navio ficou tentando conduzir, não conseguia. Chegou uma hora que começou a ter risco de naufrágio, porque estava muito forte. E ele pensou, vamos deixar onde eu conseguir aportar, não vou contra a tempestade. Deixou o navio meio que no caminho que desce, e onde ele conseguisse aportar era melhor do que ficar insistindo.
E nisso esse navio foi parar no sul da Itália, hoje sul da Itália, foi parar na ilha da Sicília, uma das ilhas ali do sul da Itália, grande ilha da Sicília. E no fim, Antônio chegou até lá, ainda adoentado, procurou uma casa para se abrigar, se recuperar, foi ali cuidado pelo pessoal. E aí ele imaginou, já estou aqui na Itália mesmo, eu vou conhecer São Francisco de Assis, conhecer Francisco de Assis, que era vivo e que era o fundador da ordem dele. Então ele começou uma caminhada, ia a pé, até Assis. Uma coisa de meses de caminhada, parando em cada cidadezinha, em cada povoado. Para o franciscano, era muito sério isso de andar sempre a pé, em missão. Eles tinham um princípio de só aceitar carona de cavalo, carro de boi, o que fosse, em caso de extrema necessidade. Era sempre para preferir andar a pé. Então ele foi um grande andarilho, ele andou ali a Itália toda, de cidade em cidade, ele tinha facilidade com idiomas também, e isso ajudava a se comunicar com as pessoas nos dialetos, ele pegava muito rápido assim essa comunicação. Nossa, que interessante, interessantíssimo. E tem um lado pouco conhecido do Santo Antônio, que é o lado militar dele, né? Na verdade, de como ele se torna padroeiro de diferentes exércitos. Como é que foi isso? Isso é muito curioso, porque em vida ele abominava essa ideia de armas, em várias passagens ele sempre era pacifista, né? Então, por exemplo, o pai dele era de uma família, era um fidalgo, era de família importante lá de Lisboa, e tinha isso, né, de ter um filho guerreiro que vai pegar em armas, vai aprender usar a espada, vai virar um cavaleiro. E o pai dele tentou, quando ele era adolescente, ele não tinha a menor vocação, ele dizia que se ele precisasse ganhar convencer alguém de qualquer coisa, era melhor convencer com as palavras, com a argumentação, do que com as armas. Sempre tinha essa coisa de ser contra as armas mesmo. Mas o que acontece? Historicamente, quando um exército, pensando assim em batalhas antigas, né? Quando um exército vai guerrear com outro, é natural que eles escolham como santo protetor ali para os soldados, para as orações dos soldados, para até melhorar o moral da tropa, né, de achar que vai vencer porque tem uma proteção. O natural nesse caso é que o santo de casa faz milagre, ao contrário do dito popular, porque o raciocínio é o seguinte: numa guerra eu preciso rezar para o santo que é do meu país, que é da minha cidade, porque ele está do meu lado. Eu não posso rezar para um santo que está do lado do inimigo. E isso, naturalmente, ele acabou sendo o santo do exército português, porque toda a batalha eles precisavam de um santo que fosse português, que ia estar do lado de Portugal. E isso se tornou muito forte depois daquele período que a gente aprende na escola da União Ibérica, em que Portugal e Espanha foram uma coisa só. Quando houve o fim desse período, Portugal teve várias guerras com regiões da Espanha. E aí se tornou muito forte a ideia de pedir para Santo Antônio, de levar Santo Antônio, a imagem de Santo Antônio nas batalhas. E até que em 1655, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui no livro porque eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é 1665, um exército português, um batalhão ali do exército português, decidiu nomeá-lo soldado e passaram a considerar Santo Antônio um soldado do exército português. Isso foi levado a sério, ele sempre ganhou um salário como soldado, que era destinado a um convento ou algo assim, e foi tão levado a sério que ele acabou sendo promovido algumas vezes. Ele virou capitão, ele virou, enfim, sempre tinha algum movimento para promover Santo Antônio. E tem uma passagem ótima, que é quando, 100 anos depois dele virar soldado, eu estou aqui com o livro e eu vou ler uma frase que está aqui porque eu acho muito legal.
o major do exército português ele pediu para a então rainha Dona Maria I que promovesse o soldado, o Santo Antônio, mais uma vez, alegando que o desempenho dele era exemplar. Então, ele disse assim, ele escreveu um documento: durante todo o tempo em que tem sido capitão, e vai quase para 100 anos, constantemente cumpriu o seu dever com o maior prazer à frente da sua companhia, em todas as ocasiões, em paz e em guerra, e tal que tem sido visto por seus soldados vezes sem número. Quer dizer, ele aparecia para os soldados, tinha relatos, né? Como eles todos estão prontos para testemunhar. Em tudo mais tem se comportado sempre como fidalgo e oficial. E aí ele fala que, por tudo isso, Santo Antônio era muito digno e merecedor do posto de major, ou mesmo de qualquer outra honra e tal. E diz até que ele se comportava bem, que ele não fez nada que o desabonasse, não tinha nenhuma informação relativa a mau comportamento ou irregularidade praticada por ele, nem de ter sido, em tempo algum, açoitado, preso ou de qualquer modo punido durante o tempo em que serviu como soldado no regimento. Quer dizer, além de tudo, era um soldado que se comportava bem, aí, o Santo Antônio. O Edson, a gente está quase chegando no finalzinho, mas eu queria saber o seguinte: no livro você dedica um capítulo à verdadeira face de Santo Antônio. Como é que foi essa descoberta da reconstituição do religioso? Ele foi, os restos mortais atribuídos a Santo Antônio, eles estão até hoje em Pádua, na igreja principal de Pádua, num túmulo, enfim, dentro de uma capela. E em alguns momentos da história, esses restos mortais foram exumados para estudos. Em 1981, foi feito um grande estudo com a tecnologia da época, com a ciência da época, em que se comprovou algumas coisas sobre a idade dele, tirou-se algumas dúvidas assim, sobre, pelo formato dos ossos, até o osso dele da perna, indicava mesmo que ele tinha caminhado muito em vida, esse tipo de coisa. E em 2014, essa exumação de 81, ela resultou numa escultura feita o mais fiel que seria a face dele, com base nesses ossos. Mas é claro que a gente está falando de uma tecnologia de mais de 40 anos. Em 2014, eles aproveitaram esse mesmo material, as fotografias e tudo que tinha sido levantado, e fizeram uma nova reconstituição, já usando a tecnologia de computação gráfica que existe hoje. E quem conduziu essa reconstituição foi um brasileiro, que é um designer brasileiro conhecido por fazer reconstituições faciais de personalidades antigas. E esse resultado ele acabou se tornando aí a face mais realista de Santo Antônio, né? Como realmente ele deveria ter sido, com base nessas características ósseas e, claro, considerando as características étnicas de alguém que tivesse nascido em Portugal nesse momento e tudo mais. Certo. Olha, faltou você dar dica e simpatia para a gente casar, mas isso fica para uma outra oportunidade. Parabéns, viu, o Edson, um trabalho incrível, e eu só agradeço porque foi assim, foi uma aula, né? A gente fica com vontade realmente de ler o livro. Muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço pelo convite e fico sempre à disposição. Tá bom, muito obrigada. E a gente aqui do Opinião Livre só agradece, né, a sua companhia, sempre trazendo para vocês e tentando trazer aqui, compartilhar muito conhecimento, tá bom? Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo Opinião Livre. Tchau, gente. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos.